Oi, pessoal, eu sou a Alexia Assef, sou professora de enfermagem aqui da Faculdade Vidal e hoje a gente vai ter mais um bloco do nosso podcast Pode Mais Saúde, trazendo o nosso projeto de extensão temas sobre campanhas mensais de promoção e prevenção de doenças. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Maio Amarelo, a prevenção e a conscientização dos acidentes de trânsito. Então a gente tem aqui a nossa convidada, a doutora Aline, e os nossos alunos extensionistas que vão se apresentar para vocês agora. Oi, pessoal, meu nome é Cauã, eu sou aluno do 3º período do curso de enfermagem. Oi, pessoal, meu nome é Emily, eu sou aluna do 5º período do curso de enfermagem. Olá, pessoal, meu nome é Aline, eu sou enfermeira, enfermeira emergencista no SAMU Ceará. Também sou professora, da Escola Profissional Avelino Magalhães, em Tabuleiro do Norte. Também tive algumas experiências de atuação na docência no ensino superior, mas no momento estou como docente no ensino profissional. Quero já agradecer o convite, à Faculdade Vidal pela oportunidade, agradecer o convite também, da professora e em especial do meu ex-aluno, Cauã, que me deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês nesse momento de conversa. É um prazer receber você aqui. E os meninos prepararam algumas perguntas que a gente tem sobre esse mês do Maio Amarelo, nessa prevenção e conscientização dos acidentes de trânsito. Nós sabemos que o Maio Amarelo é um mês super importante, em relação aos acidentes de trânsito que causam tantas mortes, que acabam com tantas vidas. E eu queria saber como é que nós podemos conscientizar. Começar conscientizando os motoristas, Eu sei que acidente é acidente, é algo que a gente não pode especificamente prevenir, acontece por acontecer. Mas existem maneiras de prevenir e eu queria saber quais são as formas de conscientizar os motoristas a se prevenir desses acidentes de trânsito. Então, é um mês de muita importância, o Maio Amarelo, que vem hoje comemorar uma década, de trabalho de conscientização e no mundo 15 anos já que vem se trabalhando nessa temática. E é importante, enfatizar essa temática tendo em vista, que a violência no trânsito está no ranking das 10 principais causas de morte, E as formas de conscientização é muito importante através, acredito, da divulgação nas mídias, onde já está sendo feito a questão da intensificação da fiscalização por parte dos órgãos, de trânsito, e trabalhar com certeza a questão da prevenção, tanto através de oficinas, de atualizações junto aos profissionais, mesmo nos órgãos de trânsito, para estar trazendo mais próximo à população, meios de prevenir esses acidentes de trânsito. E que envolva também a comunidade geral, as escolas, como está sendo feito aqui o trabalho na faculdade, nas instituições públicas e privadas, na comunidade geral, trazendo a temática não só para os adultos, mas também para os idosos, para as gestantes, para as crianças, para a gente começar essa conscientização desde cedo. Como o doutor Aline estava falando, eu estava lendo uma reportagem da PRF e eles estavam dizendo que 77% dos acidentes que aconteceram no primeiro trimestre de 2023 poderiam ter sido evitados, que é realmente por imprudência de motoristas e que muitas vezes falta conscientização por parte desses motoristas para nós evitarmos esses acidentes de trânsito. Doutora Aline, a gente queria saber se a senhora acha como está a nossa saúde pública para receber essas pessoas acidentadas que sofrem alguma sequela. Então, só contextualizando o que tu estava colocando anteriormente, o Detran ele traz dados que 90% dos casos dos acidentes de trânsito são ocasionados pelas pessoas, pela falta de atenção, pela imprudência, pela negligência, e 10% por falha mecânica ou por falha das vias em si, E isso tem crescido cada vez mais. E é um problema grave de saúde pública, que cresce e que, assim, a saúde pública brasileira, ela tenta, caminhar junto com esse crescimento, mas, infelizmente, não dá conta,
Os serviços, eles vêm ampliando, né? Com a chegada do SAMU também nos municípios, né? Essa questão do atendimento pré-hospitalar, né? Ele ficou de uma forma mais próxima, né? A questão da assistência ao paciente vítima de trauma, né? Ficou, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? O acesso. E eu acredito que está caminhando a saúde pública está caminhando para acompanhar, mas de fato, né, esse número de acidentes crescem bastante e precisa realmente melhorar. Precisa mesmo ampliar a questão de infraestrutura, ampliar a questão de preparação dos profissionais para atendimento a esse público e trabalhar o principal, né, que a gente sabe que é o que salva, que é a prevenção, que é evitar. Porque os impactos, aliás, dos acidentes de trânsito não são só físicos, né? São emocionais, são financeiros, são sociais, né? Isso também acarreta um impacto muito grande financeiro, né? A gente tem também uma estimativa que chega a 1 a 2% do PIB, né? Então, é um paciente que ele vai passar por no internamento, vai passar por exames, vai passar por um tempo prolongado, né, de internamento. A gente tem dados que é em média 20 dias aí, né, segundo os estudos. É um paciente que requer uma reabilitação, é um paciente que vai estar muito tempo afastado, né, do seu trabalho. Então, assim, são N impactos que, infelizmente, se tornam um grande problema para a saúde pública, né, e que a saúde pública caminha para alcançar, mas ainda precisa melhorar bastante, precisa ampliar bastante. Acaba tendo muito gasto, né? Um gasto que seria, né, podendo ser voltado para a prevenção, né? Será que o município está fazendo todas essas prevenções, todas essas campanhas de forma adequada com a sociedade, né? Com a população dessa cidade, né? Poderia estar sendo gasto um dinheiro aí em prevenção que não precisaria estar sendo gasto em dias de internamento. Justamente, assim, e a resolução desses casos, na maioria das vezes, são realizados no nosso hospital de referência, né, do Ceará, que é o JF, né, que é o frotão conhecido, né? Muitos casos não são resolvidos aqui no município. Sim. É nos municípios que eu falo no geral. Apesar que tem tido um avanço, por exemplo, alguns municípios já fazem a questão da parte de cirurgia ortopédica, já consegue corrigir algumas situações, mas a maioria, né, é encaminhada, né, para a capital. A senhora citou que existem alguns órgãos públicos que poderiam, né, traçar estratégias de prevenção. Mas quais são esses órgãos públicos? Quem é que tem esse controle do trânsito? E assim, pedindo a sua opinião, a senhora acha que está eficiente esse serviço? Então, nas instâncias, né, nós temos na instância federal a PRF, né? Temos na instância estadual o DETRAN, né? E a Polícia Militar também, que entra com a questão do apoio sempre. E municipal, a Polícia também Militar e os órgãos municipais, que acredito que é o DEMUT, né? Aqui em Limoeiro. Mudar a sigla em cada município, né? Então, a gente percebe uma atuação maior, né, nesse mês de maio, né, alusão a um mês, né, de incentivo. Porém, acredito que precise, né, prolongar continuar essa intensificação das ações durante todo o ano, né? Não só no mês de maio, né? Que precisa realmente essa conscientização chegar às escolas, começar lá naquele trabalhinho de formiguinha com as crianças, né? Enfim, com todo o público, com a comunidade geral. Então, eu acho que precisa sair um pouco do maio e ser mais intenso nos demais meses. É o que a gente geralmente nota, né, nessas campanhas mensais. Geralmente, durante o mês daquela campanha, né, se fala muito sobre o assunto, e aí quando acaba aquele mês, parece que o problema desaparece. Né? Parece que não tem mais, esse problema não tem, não precisa fazer mais nada, porque acabou o mês. Justamente. Né? E que a implantação desses órgãos municipais existam, né, em todos os municípios, porque existem alguns municípios que não funcionam. Sim. Né? A gente tem um grave problema em alguns municípios vizinhos da questão do não uso do capacete. Né? Então, eu, enquanto enfermeira, enquanto atuante no SAMU, eu percebo muito acidentes gravíssimos, né? Por conta da falta do capacete. Né? A maioria por conta da falta do capacete, da falta do cinto de segurança, né? do uso de álcool e drogas, né? Enfim.
Então, acho que é importante intensificar nos demais meses, né? Sim, com certeza. E não só de fiscalização, mas de educação mesmo, de conscientização, de prevenção, dentro das instituições, dentro das escolas, né? Trabalhar isso melhor. Com certeza. Você estava comentando ser enfermeira intensivista do SAMU. Então, nós gostaríamos de saber o que a população pode fazer quando encontra esses acidentados. Se você deve tomar algum posicionamento, prestar algum socorro antes do serviço pré-hospitalar, ou se realmente o primeiro passo é você fazer a ligação para esse serviço pré-hospitalar, que é o SAMU. Então, né, quando acontece um sinistro, né, um acidente, a população sempre tem a curiosidade de ir lá ver, né, o que aconteceu, o que foi. E a gente sempre costuma dar algumas orientações e dentre elas tá a primeira orientação é em relação a estacionar o seu veículo, né, de forma segura na via, né, a alguns metros de distância do acidente. Princípio de tudo, avaliar a segurança da cena. Né, não é só chegar lá no paciente, né, e antes não ver o que é que tem ao seu redor. Né, ver a questão se tem risco de desabamento, se tem risco de incêndio, né, no caso vazamento de combustível, risco de choque elétrico, de repente, né, uma colisão carro-poste. Então a gente tem que pensar primeiro na segurança da cena. Logo após a gente tem que contactar, né, o cidadão ele tem que contactar os órgãos, né, os órgãos responsáveis. Aí a gente tem, né, a questão da PRF, o SAMU, os bombeiros, né, e passar as informações corretas, dentre elas o endereço do acidente, um ponto de referência, né, a natureza do acidente, se foi uma colisão carro-moto, se foi uma colisão moto-moto, se foi uma colisão moto-animal, por exemplo, né? Lógico que todo um linguajar popular, né? Estou falando colisão, mas pode usar qualquer tipo de linguagem, mas sendo informativa, né? É importante. E também a questão das vítimas, né? A quantidade de vítimas. Então, assim, às vezes, quando a população liga, por exemplo, o SAMU, eles reclamam muito que são muitas perguntas. Pergunta onde é que está, pergunta o que aconteceu, se o paciente está assim, está assado. Mas são perguntas pertinentes, importantes, né? Para que a equipe lá da regulação saiba qual a viatura mandar. Se é uma unidade de suporte avançado, se é a unidade de suporte básico, baseado na história que o paciente colocou e que foi perguntado, se é necessário mandar os bombeiros, se de repente tem algum paciente preso nas ferragens, né? Então o SAMU ele não consegue fazer essa retirada, então precisa dos bombeiros. De repente uma queda de um poste, então o próprio SAMU também nessa ligação pode contactar a Enel, por exemplo, né? Para dar esse apoio. Enfim, então é por isso que é necessária tantas perguntas, né? Que é justamente para fazer essa triagem e melhorar a questão do direcionamento do caso, né? Então, as orientações que eu costumo dar, isso tudo antes de chegar à vítima, né? Então, a segurança da cena, né? Estacionar o veículo de forma segura, observar a segurança da cena, ligar para os órgãos responsáveis, também, se possível, sinalizar o local, né? Seja com um triângulo sinalizador que tem nos veículos, ou com galhos, ou com troncos, ou com lanterna, certo? Justamente com o intuito de evitar outros acidentes. E ao chegar na vítima, é importante que só manipule aquela vítima se você tiver um conhecimento técnico. Qualquer vítima de trauma, a gente tem que suspeitar de lesão de pescoço, de coluna. Então a gente não pode simplesmente chegar sem nenhum conhecimento, tocando, girando a vítima, levantando, sentando, né? Então a gente tem que sempre suspeitar dessas lesões importantes e só realmente tocar na vítima se tiver algum conhecimento técnico e também se tiver, no mínimo, algum EPI, né? Para evitar o contato também com sangue, fluidos, né? E ocasionar alguma contaminação. Muitos motoristas, condutores, eles têm no porta-luvas do carro um kitzinho, né? Um kit de sobrevivência lá com ataduras, com luva. Então, um tempo atrás, né, foi até trabalhado junto a essas ações a importância de ter um kit desse, né, no caso de um atendimento.
Então, caso eu tenha acesso a esses EPIs, eu posso, né, minimamente tocar na vítima, no caso, ajudar de alguma forma, né, que não prejudique a mesma, mas com o uso de EPIs, pensando sempre na proteção também de quem está socorrendo. Tá? Então, se eu consigo passar essas informações, sinalizar o local, passar as informações necessárias para o SAMU, enfim, para a RF, já estou ajudando a vítima muito. Porque às vezes a população tem a ideia de que ajudar é só correr, não é socorrer, é só correr. É correr, pegar a vítima, colocar em cima do carro e ir para o hospital. Sim. E aí a vítima chega lá e tem um agravo, né, bem maior das lesões já existentes, né? É isso que a gente costuma orientar. Ótimo. Doutora, eu queria saber de você se existe um público que é mais afetado por esses acidentes de trânsito em relação à mortalidade, em relação à morbimortalidade. Enfim, essa questão do público-alvo, né, desses acidentes de trânsito, a PRF, o Detran traz dados, até a OMS traz dados que, de fato, a faixa etária mais acometida é de 5 a 25 anos, né? E o sexo masculino. O sexo masculino é bem mais afetado em relação à questão desses acidentes automobilísticos. Muito jovens, né? Muito jovens, muito jovens. E aí isso está muito relacionado, né, não a questão do gênero em si, mas da idade, relacionado à questão da adolescência, né, ao contato, né, com o transporte, seja moto, seja carro, né, a questão da aventura, né, que eles consideram. E aí começa a questão da alteração da velocidade, adrenalina, né, da adrenalina, né? O uso do celular, né, enfim, todos esses... que vem intensificando muito, né, a questão de acidente de trânsito, né, o uso de aparelhos eletrônicos vem intensificando bastante. O celular, né, ele, para muitos é uma ferramenta de trabalho, né, e para muitos também já faz quase parte do corpo, né? Sim. É aquela coisa que você não consegue ir ao banheiro sem, você não faz nada se não tiver o celular ali do lado. E dirigindo não é diferente. E aí tem aquela ansiedade de estar não só fazendo ligação, mas olhando as mensagens. E isso também é um fator responsável pelo aumento do número de acidentes, com certeza. Com certeza. Então, gente, vocês têm mais algumas dúvidas sobre o tema? Doutora Aline, quer falar mais alguma coisa pertinente, né, a esse tema que a gente vem discutindo? Então, né, eu acho que continuar trabalhando essa prevenção, né, é o caminho para a gente também diminuir esses casos. E as pessoas também realizar algumas dicas, né, vou dizer assim, para que também seja evitados, né, os acidentes. Dentre eles, a gente também tem a questão da manutenção do veículo. A gente tem que levar em consideração a isso. A manutenção do veículo é importante, né? Sempre tá calibrando os pneus, fazendo manutenção geral. E muitas vezes também é esquecida, apesar que a questão das falhas mecânicas estão correspondendo a apenas 10% dos acidentes, mas é um ponto Mas existem, né? Mas existem, de fato. A questão do respeito, né? E da empatia, do pensar no outro, né? Também é importante estar se pensando nisso, né? Estar sempre respeitando a velocidade, sempre respeitando a quilometragem da via, a ultrapassagem segura, a direção defensiva, a atenção, o não uso de álcool e drogas, né, junto à direção, a questão também do uso do celular, como a gente acabou de falar aqui. E é isso, eu acho que é trabalhar essas dicas, trabalhar a conscientização, trabalhar a prevenção e disseminar essas informações para as demais pessoas. E eu acho que é muito válido trabalhar essas questões iniciando na escola, na infância. Sim. Já falar a questão do respeito no trânsito, da questão das sinalizações, do reconhecimento, da atenção. Eu acho que é meio que o caminho. Tem que começar lá de baixo mesmo, né? Com certeza. Doutora Aline, você está falando muito de caminhos que nós devemos seguir. E nós, como futuros enfermeiros, a gente queria saber qual é a função, o papel principal do enfermeiro, de como ele pode lidar com o acidente ou com essa prevenção. Que forma essa prevenção poderia acontecer e que forma também
o enfermeiro tem papel, como a gente sabe, essencial em muitos casos. E o enfermeiro emergencista não é diferente nessas atenções. Então, a gente queria saber, assim, realmente como é o papel do enfermeiro nessa parte de acidentes de trânsito. Então, falando do meu papel de enfermeira, né, docente, eu costumo trabalhar muito essas temáticas em sala de aula, né, com os meus alunos, e que eles repassem isso nas demais turmas, né? Eu trabalho numa escola profissional onde tem outros cursos e a gente sempre costuma, né, tá disseminando essas informações, entre aspas, da saúde, né, que em si não é só da saúde, né, é da vida, para as demais turmas, e que eles também passem isso para os pais, enfim, disseminem essas informações. Como enfermeira emergencista, né, intervencionista, eu costumo também trabalhar a orientação com o meu paciente, mesmo ele lá lesionado, né? A gente costuma dar as orientações para que nas próximas vezes isso se evite, né? E a gente acaba que tendo alguns parâmetros, né, em relação à questão das causas, né, das principais lesões na atividade, na função mesmo, né? Por exemplo, né, a questão da incidência de traumatismo crânioencefálico, da incidência de trauma de fêmur, né? Então, a gente sempre, de fratura de fêmur, por exemplo, a gente sempre faz um estudo, né, junto às equipes, dessas principais lesões e o porquê dessas lesões. Aí a gente sempre vê que a questão da falta do cinto, a questão do paciente estar alcoolizado, da falta do capacete, enfim, né? E a gente trabalha isso justamente orientando, na orientação mesmo. Você comentou sobre ser enfermeira emergencista e com certeza já passou por diversas situações, né, nessa realidade da profissão, e eu queria que a senhora relatasse algum momento diferente, inusitado, ocasião inusitada, exatamente. Então, né, meus alunos, é uma pergunta que meus alunos fazem sempre. Tia, por favor, conta uma coisa diferente que você viveu, conta aí uma experiência. E eu gosto de compartilhar isso, sabe? O SAMU é uma caixinha de surpresa, né? Todo plantão, a cada plantão é uma novidade, né? Uma coisa nova, um paciente novo, é uma situação diferente, né? Mas trazendo assim uma situação voltada para acidente, né, para trauma, acidente de trânsito, assim, são muitos perrengues, né? Desde assim da questão da população em si, né, da aglomeração da população frente a um acidente, onde a população, quando você está ali atendendo o paciente, você tem que depois atender alguém da população porque começaram uma briga, né, por conta de, enfim, sabe, é bem complicado. A gente teve um caso onde foi uma colisão carro-moto, né, uma via na BR mesmo, na próxima chegada de Russas, e aí a gente chegou lá, começou a prestar, né, assistência, eram 2 vítimas, uma delas estava gestante, mas lesões leves, nenhum paciente de fato grave, né? Porém, né, o que atrapalhou lá na assistência foi a briga da população, né? Os familiares que estavam ali estavam brigando por causa de uma moto, porque a moto tinha quebrado, porque isso e aquilo. Quando eu vi, já tinha gente brigando mesmo, assim, violência física mesmo, e a gente se afastando, e a polícia chega. E aí foi assim, aquele verdadeiro caos, né? A população também, às vezes, atrapalha o atendimento, né, nesse sentido, e a gente tem que saber sair dessa situação. E da mesma forma como também a população ajuda em muitos casos, né? A gente sempre costuma contar com a população. Na hora de fazer a remoção, de fazer um rolamento, vem aqui, ajuda a gente. Aí eles vão lá cheio de perna mesmo. Valeu, você me ajudou a salvar uma vida. Então, assim, eles saem bem felizes e, em contrapartida, nos ajudam mesmo. Tem paciente que é, né, às vezes pesado, tem local que é um pouco mais difícil, e a gente sempre conta com a população, né? Então tem muitos casos. E assim, casos difíceis envolvendo múltiplas vítimas também, eu acho que são casos marcantes, né? Caso do IMV, incidente com múltiplas vítimas, onde envolve muita gente, né? No caso, capotamento de micro-ônibus, né? A gente tem criança, tem idoso, quando você vê tem um paciente ali, você tem que saber fazer a questão do gerenciamento, de, né, quem é que vai ser primeiro atendido, enfim, se dividir ali, né? E saber realmente a importância do trabalho em equipe. Então, a gente frisa muito essa questão do trabalho em equipe no SAMU.
né? A gente também costuma fazer um feedback pós os atendimentos. E aí, gente, o que a gente precisa melhorar? Não, eu acho que a gente precisava ter feito aquele rolamento, eu acho que aquele não deu certo, naquela imobilização era para ter sido feita depois. Enfim, a gente sempre costuma conversar para tentar melhorar, né? Tentar aprimorar lá a comunicação. E assim, também atendimento em locais, né? OX, né? Por exemplo, você está ali, vai atender um paciente no local, né? Numa localidade, entre aspas, né? Perigosa. Você está ali atendendo a vítima e você escuta os disparos, né? Algum disparo lá e você está ali, você não sabe se atende paciente, se corre, se fica, se vai, e a população gritando e aquele caos. Também são momentos marcantes. Então, assim, são muitos, né? Também a questão de acidentes com crianças, né? Envolvendo crianças também assim, choca bastante. Questão de amputações, né? Também são cenas bem chocantes, né? E a gente tem que preparar o psicológico e ir. Não tem essa opção de voltar, né? Você vai, tem que prestar assistência ao paciente de forma correta e depois você se recupera. Já teve algum caso, assim, de a polícia ter que intervir, levar a população, né, preso, algo do tipo, durante essas confusões? Pronto, nesse caso, na situação que eu falei, a polícia meio que teve que conter lá a briga. Eu não sei se de fato eles levaram algum deles, mas ficaram lá contendo a briga, que foi grande mesmo, e a gente continuou o atendimento, colocou o paciente dentro do carro, dentro da ambulância e levamos. E também tem aqueles casos, né, a gente atender alguns pacientes que estão sob custódia da polícia, né, e a polícia está ali bem perto, né, e tem aquele clima um pouco de perigo, né, a população muito em cima, também gera um certo, né, desconforto e que a gente tem que saber lidar. E de qualquer maneira tem que atender, né, esses pacientes, por mais que estejam, né, ali, né, sob guarda da polícia ou algo do tipo, tem que prestar todos os atendimentos igualmente, né, para essa população. Com certeza, sim. E também a gente já teve de passar por situações, né, que logicamente sempre seguindo os protocolos, né, de segurança da cena, de repente, depois de remover o paciente, o veículo vier explodir, esse tipo de coisa. A gente também já passou por essas coisas. Mas que bom que a gente tem esses princípios, né, de segurança, porque senão poderíamos ser mais uma vítima, né? Nesses casos, Aline, onde o acidente acontece em alguma cena de crime ou uma cena de crime é ocasionada pelo acidente, né, como você citou a briga, que às vezes acaba acontecendo coisas piores, né, depois da briga. Como o profissional de enfermagem pode agir nessa hora? Não só o profissional de enfermagem, mas o profissional da saúde que está ali intervindo no acidente. Então, assim, quando a gente recebe, por exemplo, a gente chama de abordagem. Chegou um popular, né, na base do SAMU, e disse, olha, tem uma paciente que sofreu, né, um ferimento por arma de fogo, endereço tal, tá lá sangrando, enfim, precisa do SAMU. A gente comunica a central de regulação, né, e a gente solicita a polícia. Então, a polícia ela vai na frente, né? Faz lá toda a parte da segurança e depois a gente, se a cena estiver segura, a gente dá sequência ao atendimento. Sempre no princípio, né? De primeira segurança dos socorristas. Então, a gente tem que sempre respeitar isso. Então, geralmente, quando a gente chama o serviço do SAMU, a gente liga também para a polícia ou o SAMU mesmo já aciona a polícia, porque nunca se sabe se vai precisar lá, né? Então, a gente sempre já tem esse costume, né? De quando esses tipos de trauma, né? Enfim, de sinistro, de acidentes, né? A gente sempre pergunta à central se já foi solicitado à polícia. Já ligaram para a polícia? Foi solicitado? Não, ainda não. Então, como a logística da nossa base é próxima à questão do quartel da polícia, enfim, a gente sempre passa por lá e chama, né? Mas a central também faz esse contato e a gente sempre lembra. E a gente só só entra na cena se realmente eles estiverem lá. Entendi. Bom saber, né? Isso. Vocês estão falando muito de segurança, tanto profissional como segurança do
indivíduo também. Nessa questão de segurança, você acha que a segurança é realmente como é que eu posso dizer? Eficiente em você prezar sempre o profissional primeiro, né? Então você sempre tem que se prezar pelo seu bem-estar profissional para poder conseguir cuidar do outro. Com certeza. Não, com certeza, né? A gente começa com essa preocupação na hora que a gente vai assumir um plantão. Eu costumo falar que a gente primeiro tem que fazer um checklist pessoal, né? Eu dormi bem, eu me alimentei bem, né? Para poder assumir aquele plantão. Por exemplo, na questão da alimentação, uma comida mais leve, né? Eu não vou comer uma comida diferente, né? Porque isso pode estar trazendo problemas, né? Para mim durante o plantão. A questão de realmente dormir bem. Eu não vou assumir um plantão de 24 horas se eu fui para uma festa, por exemplo, numa noite anterior. Isso não é viável, né? Porque eu preciso estar bem para poder prestar assistência. E aí é um conjunto, né? Estar preparada, a minha VTR, a minha ambulância está preparada com materiais funcionantes, em quantidade suficiente, a minha equipe está pronta, né? E ao chegar, né, no atendimento, prezar por a questão da segurança. Porque não é só para a minha segurança, para mim, para a vítima, para a população, né? Então, seguir esses princípios da segurança é fundamental. A senhora citou que existe uma equipe, né? Isso dentro das ambulâncias. Quais seriam as diferenças entre as equipes que existem nos diferentes tipos de ambulância? E qual o papel do enfermeiro em si, né, nessas ambulâncias? Então, nós temos 2 tipos de viaturas, né? Nós temos a unidade de suporte básico, que a gente chama de USB, e a unidade de suporte avançado, que a gente chama de USA ou UTI, né? Na unidade de suporte básico, nós temos o condutor socorrista e o técnico de enfermagem. E na USA, né, que é a unidade de suporte avançado, nós temos o médico, o enfermeiro e o condutor socorrista, né? E aí o papel do enfermeiro na UTI é justamente a questão de prestar assistência, né, a pacientes graves, a prestar assistência a pacientes graves, tanto os clínicos como de trauma. A gente realiza bastante transferência, muitas transferências. Paciente deu entrada no hospital, um exemplo, você estava no hospital daqui, o São Raimundo, né? Deu entrada com sintomas de AVC, foi lá visto pela equipe que de fato era um AVC, eles solicitam o SAMU e o SAMU faz essa transferência, né, intra-hospitalar, né, no caso do hospital para o outro hospital, no caso referência, que é o HGF, né, no caso de AVC. A gente faz bastante, né, esse tipo de trabalho, e a questão do atendimento em si, das ocorrências que a gente chama ocorrência de rua, nas residências, né, que é o trauma, que é o desmaio, muitas vezes que é a convulsão, enfim. Pronto. Nessas ocorrências de rua, você disse que cada vez estão mais presentes crianças nessas cenas. E eu gostaria de saber se esse tratamento que o SAMU direciona para crianças é o mesmo, da mesma forma que é realizado em adultos. Porque cada vez nós vemos mais crianças em cenas de acidentes de trânsito, em hospitais, precisando de transferências também. Então nós vemos cada vez mais as crianças envolvidas nesse âmbito da saúde. Então, nós seguimos o protocolo de assistência, é o mesmo no sentido da sequência de atendimento. Mas é claro que a criança, ela tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, né? Então a gente costuma prestar assistência diferente para cada um, lógico, né? Diferente para cada faixa etária, com algumas mudanças, pequenas mudanças. Certo? Mas a gente segue o mesmo protocolo. Só uma dúvida, assim, saindo um pouquinho do acidente, né? Trazendo para a residência. Se você está precisando de alguma coisa, uma assistência, né? Não sei, passou mal. E aí um familiar seu liga para o SAMU. O SAMU, quando ele vai, ele presta os primeiros atendimentos ou ele só transporta essa pessoa até um hospital mais próximo? Então, quando você liga para o 192, tem o 192 e também tem o 0800, 023 2233, que também é um canal de acesso ao SAMU Ceará. Quem vai atender é um técnico de atendimento, é um TARM que a gente chama. Então ele vai fazer todas as perguntinhas, né, fazer lá o direcionamento para qual VTR ele vai encaminhar, qual equipe, se é uma de suporte básico, se é de suporte avançado.
Então, a equipe, ao chegar na residência, né, dependendo de que for a natureza da ocorrência, ela vai prestar assistência lá, no local. Vai estabilizar o paciente, né, colocar ele lá na maca ou na prancha, dependendo do que for, do que aconteceu, e vai encaminhar para o hospital de destino, né? E aí sempre a gente mantém a comunicação com a central de regulação. A central de regulação do SAMU Ceará, ela é no Eusébio, né? Sua sede é no Eusébio. E logo após o atendimento à vítima, né, a avaliação de sinais vitais, do quadro da vítima, o profissional ele liga, né, para a central de regulação e passa o que a gente chama de QTW, que é a avaliação. Então, depois da avaliação, o médico regulador ele vai orientar para onde esse paciente vai. Ele vai para o hospital, ele vai para a UPA, ele vai direto para o IJF. Então, a nossa central orienta em relação ao destino. Então, assim, entendi. A gente já teve de entubar paciente na residência ou lá na cena mesmo do sinistro, de fazer reanimação cardiopulmonar, enfim. A gente já começa a assistência já lá no local. Ótimo. Vamos saber também. Nós sabemos que não é nada fácil, né? Ser um profissional que trabalha no SAMU. E algumas pessoas, a população em geral, não entende que existem dificuldades, existem complicações. E eu queria saber, assim, da sua rotina mesmo, sabe? Situações que impossibilitam que o serviço seja tão rápido, porque as pessoas querem que aconteça um acidente e o carro serviço esteja lá para fazer o atendimento, né? Então eu queria saber como é que funciona essas transferências, o porquê da demora, né? Que é algo justificável. Queria sanar essa dúvida. Então, até é muito importante e relevante essa sua pergunta, né? Para, de fato, esclarecer, né? Porque muitas pessoas não entendem, né? De fato, essa demora, né? De que é falada. Mas, como eu expliquei anteriormente, quando o popular, ele liga para o 192, quem atende não somos nós que estamos de plantão. É uma central de regulação, né? Então, a central de regulação vai receber o chamado, né? Colher todas as informações e aí, depois disso, a central que vai entrar em contato com a equipe de plantão e vai repassar. Vamos lá. Usa número tal, uma ocorrência de natureza, vamos ver aqui uma tentativa de suicídio, um exemplo, né? No local tal, endereço tal. E aí, assim, prontamente, a equipe tem que estar de QAP, tem que estar lá postos, né? Tanto que macacão a gente não tira, a gente passa 24 horas, né, fardado mesmo. É só entrar no carro e ir. Então, o que acontece às vezes, né? Para justificar também essa questão, enfim, para explicar a questão da demora. Nós somos SAMU Ceará, não é SAMU Limoeiro, não é SAMU Russa, SAMU Tabuleiro, enfim. Por exemplo, o SAMU daqui, a USA, um exemplo, a unidade de suporte avançado daqui de Limoeiro, foi fazer uma transferência de um paciente com IAM, né, com infarto agudo do miocárdio, que estava no hospital daqui. Então, a USA daqui saiu e foi levar o paciente até o hospital de Messejana, que é o hospital de referência. Então, aconteceu um acidente e o paciente, um paciente grave que precisava de uma USA, né, um acidente aqui em Limoeiro. A USA não está mais aqui. A USA está a caminho da capital. Então, a central ela vai solicitar a USA mais próxima. Ela pode chamar logo a unidade de suporte avançado, chama a unidade de suporte avançado para dar o suporte, tá? Enquanto ele solicita uma USA. Vamos lá, USA mais perto, Russas. E aí ele vai solicitar a equipe de Russas. Então, tem essa demora, de fato, porque Russas vem para vir prestar esse atendimento, no caso desse sinistro, né, desse acidente. E às vezes a de Russas não está disponível. Não, a gente já teve que fazer transferência para Sobral, em Solonópolis, em lugares bem distantes, porque todo mundo estava em transferência, todo mundo estava trabalhando. Então, acontece muito. Você está falando da chegada do SAMU no local do atendimento. Isso. Depois que esse atendimento foi realizado, foi feito os primeiros procedimentos e o paciente será levado para a unidade hospitalar. Certo. Esse paciente, independentemente da gravidade, ele precisa estar com algum acompanhante ou esse paciente, dependendo da gravidade, ele pode ir só?
Não existe só essa obrigatoriedade de ter um acompanhante, certo? Se lá na cena tiver uma pessoa que acompanhe, né, até para a questão da abertura do pronto, da ficha, né, do prontuário, da burocracia, né, levar a questão dos documentos, é interessante, né, ajuda a agilizar lá. Se não tem, como a gente já tem muitos casos aí que o familiar não pode ir, ou ele mora numa cidade, só mora ele e a esposa tem 3 filhos, por exemplo, e não pode deixar os filhos sozinhos, vai o paciente sozinho, ninguém conhece, eles não conhecem, enfim, entrega a documentação pra gente e a gente faz a ficha, já dá todo o direcionamento lá no hospital. E aí, posteriormente, o serviço social entra em contato com o familiar para explicar, né, como é que o paciente está e passar o quadro e solicitar alguma informação também. Isso, no caso, sempre é direcionado para os hospitais públicos ou a gente tem direcionamento também para particular? Também para particular. Também, né? Também. Existem alguns casos que a gente consegue fazer essa transferência, sim. Na maioria dos casos públicos, né? Sim. Por exemplo, em casos de acidentes graves, em que o paciente precisa ser transferido imediatamente para um hospital que tenha um suporte maior, como nós não temos aqui na cidade. O SAMU pode levar imediatamente esse paciente para hospitais assim, ou ele tem que passar primeiro no hospital da cidade e conseguir a vaga na central de regulação para levar o paciente? Não. Por exemplo, no caso, houve um acidente, o paciente ele foi entubado lá na cena, foi feita toda a estabilização do mesmo, a gente entra em contato com a central de regulação, passa a avaliação do paciente, a central pode muito bem dizer, não, ó, pode encaminhar o paciente diretamente para o hospital de referência, que é o JF. A gente vai direto da cena para o hospital de referência, não precisa ir para o hospital. Agora, quando a gente não consegue estabilizar esse paciente, né, lá na cena, porque existem muitas limitações, né, até na ambulância, aquela, né, muito pequeno, o espaço, enfim, às vezes não tem algum recurso, às vezes, aí a gente tem que ir no hospital, estabilizar para depois seguir viagem, porque também a gente só pode seguir viagem se o paciente estiver estabilizado. Não adianta só colocar o paciente dentro da ambulância e o paciente vir a óbito, né, durante o trajeto, enfim. Como muitas vezes apenas prevenir, né, chega a ser um ponto tão importante dessas causas. E eu queria agradecer também aos nossos alunos extensionistas, né, que se prepararam para trazer esse conhecimento, essas perguntas aqui, esse momento tão legal. E queria agradecer por todo mundo que está aqui, né, ouvindo a gente, assistindo. Tá? Muito obrigada à Faculdade Vidal por esse momento, por passar, né, permitir que a gente passe esse conhecimento para vocês de forma tão clara e tão simples. Então, até o próximo episódio.